A professora Ieda, parece que me casei com meu pai. O tema já é intrigante. Não é? É um tema intrigante. Eu também não tinha pensado em alguma coisa desse tipo. Mas, de qualquer forma, ela... Veja, olha o currículo, tá? Que beleza. É terapeuta quântico, é formado em psicanálise integrativa, terapia quântica, alinhamento biossistêmico e medicina do Germânico, é técnica e elimina crenças e memórias negativas. Ela também tem conhecimento de sistemas de desprendimento da valência terminal molecular. É escritora, escreveu um livro, Parece que me casei com meu pai. Estou curioso para saber o que é isso aí. Vamos ficar de olho nisso aí. E no mais, ela vai, no decorrer da sua fala, ela vai nos mostrando. Então, apenas vou pedir a professora, não é professora, não. Sou terapeuta. Só terapeuta. A terapeuta Ieda, e ela vai nos falar. Então, esteja à vontade, o nosso pessoal que está aqui, um pouco mais bom, vai lhe ouvir e depois vai lhe questionar, tá bom? Okay. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a presença de todos. Bom dia. Bom dia. Espero realmente que vocês gostem do que eu pareço com meu pai. Por isso que eu me casei com meu pai. Você vai... Começa aqui mesmo ou não, né? No primeiro, Não, né? lá no livro você coloca, por favor. Quer que eu mando aqui? Aí, ó. Isso, aí é o primeiro. Aí pode. Enter. Aí. Pois é. Parece que me casei com meu pai. Vocês também repetiram a história dos seus pais? Eu repeti a história do meu pai. Eu repeti padrões de passados, né? Padrões anteriores da minha vida. Eu vi o meu pai e acabei casando com uma pessoa igual a ele. Por isso que parece que casei com meu pai. As características do meu marido tinham muito a ver com o que eu vivi com meu pai. Uma pessoa que não tinha diálogo com os filhos. Ele só sabia agir de forma violenta. Mas era o que ele sabia fazer. A gente não pode culpar o que aconteceu no passado. Era o melhor dele. E era ele que quis fazer. Só que na busca daquele pai ausente, na busca daquele amor e atenção que eu não tive, inconsciente, eu acabei casando com uma pessoa igual. Então, eu estudei psicanálise, eu fui buscar toda essa teoria que eu vou passar para vocês. E eu espero que vocês entendam o porquê eu escolhi esse título. Daí, no final, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Eu não sou a dona da verdade, então eu gostaria de vocês falassem comigo para a gente poder chegar numa coisa, certo? E aqui sou eu, a Ieda Maria. Aqui eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos. Essa foto era aquele tempo que a gente fazia, arrecadava dinheiro para poder ganhar e fazer a formatura do colegial. Pois é, essa foto é daquele tempo, então tá bem velhinha toda. E eu nasci em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem Novo Horizonte, né? 450 quilômetros de São Paulo. É de lá que eu nasci. Porém, eu vivi no Vale Formoso. Olha só o lugarejo que eu era, né? Aqui é a igreja, capela, né? Capela. E aqui o coreto, parecido com isso, não dá. Toda vez que eu vou lá assistir, bem menor, né? Esse lugarejo aqui, ele tinha, na época que eu morava lá, mais ou menos umas 100 famílias. Ele é distrito de Novo Horizonte. Então é um lugar muito pequeno mesmo. Na verdade só tinha essa praça, né? E havia o coreto. Vocês perceberem que não tinha nem asfalto, olha, era terra mesmo.
E em volta dessa praça tinha as famílias. Era só isso, não tinha mais nada. O resto era fazendas. Meu pai era vendedor ambulante e ele fazia permuta com a legumes, né, queijos. Era assim a nossa vida lá nessa pacata cidade de Vale Formoso. Existe no mapa, apesar de ser pequeno, viu? E essa era a casa que eu morava. Eu morava nessa casa aqui, que hoje não existe mais, foi demolida. Depois que eu fui embora para São Paulo, meu pai construiu essa. E aqui era uma farmácia que meu pai alugava. Era um farmacêutico da época. E aqui é a minha família. Meu pai, né? Pode ver que ele está na frente de todos. É autoritário mesmo. A minha mãe, um pouco submissa. E aqui era, olha só, o marido da minha prima, a Marlene, estava lá. A Marlene é minha prima, que é o casamento da minha irmã. A minha mãe, ela teve 8 filhos, mas ela criou 6. Né? Criou eu, meus irmãos mais velhos e os meus irmãos mais novos. 6 filhos. Essa aqui é a minha prima, a minha irmã e o marido dela nessa foto, para vocês terem ideia de onde eu vim. E quando eu tinha 7 anos, aqui começa um pouco da história reflexiva. Como eu disse, eu estudei psicanálise, né? E quando eu tinha 7 anos, já começou uma história aí, psicanalítica. A minha mãe, meu irmão mais novo, viemos para São Caetano. Eu falo viemos, ainda sou nova em Pirassununga, mas eu estou ainda chegando de São Paulo. Mas quando nós fomos para São Paulo, no casamento da minha tia, eu tinha 7 anos. Eu, a minha mãe e o meu irmão mais novo, caçula. A gente foi no casamento em São Caetano do Sul. E depois do casamento, cada convidado foi ao seu carro, pegou seu carro e foi para a festa. Eles foram para a festa do casamento e de repente eu vi todo mundo sair, inclusive a minha mãe e meu irmão. E eu fiquei sozinha no pátio. Eu fiquei lá e falei, o que aconteceu? Imagina, uma caipira, Vale Formoso, numa cidade de São Caetano do Sul, com 7 anos de idade, sozinha no pátio. Minha mãe provavelmente já tinha me dado alguma orientação de eu entrar em algum carro, mas eu não. Distrair, sei lá. Eu sei que todo mundo foi embora e eu fui lá. Naquele momento eu me vi perdida, eu paralisei, porque eu estava sozinha no pátio da igreja, numa cidade grande, e eu falei, minha mãe me abandonou, minha mãe foi embora, me largou aqui, me abandonou. Esse é o primeiro sentimento de abandono que eu senti. Com 7 anos de idade, isso fica gravado no nosso inconsciente, não tem como isso apagar. 6, 7 anos são idades realmente que gravam na nossa memória. Então, esse já foi o primeiro ponto de quando eu fiquei com esse trauma de abandono. E lógico, depois a minha mãe foi me buscar. Ela percebeu que eu não estava lá e ela foi me buscar. Porém, aqueles instantes que eu fiquei ali sozinha, com 7 anos de idade, foi crucial para mim. Aquilo, falei, não, o que eu faço agora? Existem 2 formas, quando a gente está em perigo, de agir. Ou você reage, né? Ou você paralisa. Eu paralisei. Eu fiquei com aquele abandono gravado no meu inconsciente. Isso para vocês já refletirem como tudo faz parte de eu agi, as minhas escolhas quando fiquei adulta. Já desde os 7 anos isso já ficou lá no meu inconsciente. O que aconteceu? Depois dos 7 anos, eu cresci, né? E aí, com 14 anos, eu comecei a namorar. Aí que foi um caos mesmo, porque meu pai, logicamente, do jeito que ele era, o temperamento que ele era, ele não aceitava o namoro. Ele não queria que as filhas, né?
Graças a Deus ele só teve 2. E as 2, ele proibia esse namoro. Ele não queria que realmente que namorasse. Mas esse rapaz, ele foi passear no Vale Formoso e me conheceu. E ele chegou para mim e falou: eu quero namorar com você. Naquele tempo existia isso, né? Existia, você chegava, conhecia a pessoa e pedia. Hoje já não é mais assim que funciona. Mas ele fez isso. E eu logo, de prontidão, falei para ele: não, meu pai não deixa eu namorar. Não quero namorar. Imagina, eu tinha 14 anos. Ele era 7 anos mais velho que eu. 14 anos, eu falei: não quero namorar, meu pai não deixa, meu pai é muito bravo. Então, por favor, não quero. Mas jamais essa pessoa aceitou uma rejeição. Ele ficou insistindo todos os dias para que eu namorasse com ele. E foi uma insistência, até que um dia eu não resisti aos encantos e comecei a namorar. Também não sou chefe, né? Ele ia, lá no Vale Formoso não tinha colégio. Então, para a gente fazer o colegial, a gente tinha que pegar o ônibus, 6 horas da tarde, no Vale Formoso, e ir para Novo Horizonte para poder fazer o colégio. Ele sabia o ponto de ônibus, então ele ia todos os dias no ponto de ônibus para insistir, namorar comigo. O meu pai não deixa, né? Bom, como esconder do meu pai num lugar daquele, pequeno daquele jeito? A Marisa conhece, a Marisa sabe como que é. Então, fica à vontade, seja bem-vinda. Meu pai ficou sabendo e aí que a coisa virou um caos. Eu vivia simplesmente de castigo, porque ele descobria e me castigava, não deixava eu sair de casa, fora o sermão, né? Sermão que não era pouco. Realmente, assim, uma vez ele me pegou no flagra, o meu namorado chegou, ele foi na casa da minha tia, que era no começo da cidade, então ele chegou de Novo Horizonte, entrou e eu fui lá encontrar com ele. Mas eu tinha uma outra tia, que também era contra o namoro, mandou avisar meu pai. Vocês imaginam quando chegou meu pai, pegou nós dois? Aquele dia foi, assim, eu falei: agora eu vou morrer de tanto apanhar, né? Me pegou no flagra, meu Deus do céu, o que ele vai fazer comigo? Mas ele não fez isso não. Ele mandou limpar umas telhas lá, velho, cheio de teia de aranha, e fiquei lá até de madrugada. Foi o castigo. Bom castigo. Então, gente, assim, a minha vida era um caos de adolescência, de 14 para 15 anos. Até, inclusive, ele falou assim: nossa, você fez 15 anos. Depois que a gente começou a namorar, em maio, em julho eu fiz 15 anos. Eu falei: pois é. Ele falou: você não é muito nova para namorar? Eu falei: agora que você está vendo? Agora? Depois, tanto insistir. Eu era muito nova mesmo, eu conheço isso. Bom, de tanto eu desisti dele, ele não aceitava o namoro e era um caos, e meu pai ficava me cobrando e tal. Até que chegou uma época que o meu pai já não aguentava mais, eu já tinha terminado o colegial e ele chegou para mim e me deu um comando: ou você se casa ou você vai embora para São Paulo. Como assim? Casar com 17 anos? Não, ainda mais uma pessoa que teimosa, né? Ele tinha um corcel aquele antigo, que ele soltava, chegava na frente da casa da minha casa, assim, ele soltava o escapamento e fazia aquele barulho para provocar o meu pai. Olha o que ele fazia. Quer dizer, então não ia dar certo, né? Eu tenho 17 anos, acho que eu já tenho um pouco de juízo, né? Eu vou embora para São Paulo. Então foi o que eu fiz. Arrumei a minha mala e fui embora para São Paulo, com 17 anos. Mas eu sou uma caipira. Morar numa cidade grande, você imagina uma caipira de 17 anos chegar nessa cidade grande? Já era assim. Já era, lembra da rodoviária? Era exatamente isso. Hoje, graças a Deus, não há rodoviária. Mas eu chegava aqui e chorei, gente. Eu chorei, mas eu chorei muito nessa cidade grande. Porque, eu tinha deixado tudo para trás. Deixei minha família, deixei meus amigos, meu namorado, que agora já era aí, né? Fui embora. Eu escolhi ir embora.
Então eu fui embora nessa cidade um dia. Eu fui morar nessa cidade. E também a carência começou a aumentar na minha vida. Eu já tinha um sentimento de abandono. Então, vocês viram que com 7 anos eu não tinha passado por isso. E eu vim aqui dessa cidade, essa selva de pedra, saindo daquele lugarejo de mais ou menos 100 famílias. Vocês imaginam como que eu passei para poder me adaptar nessa cidade? Né? Foi um tremendo, um desafio grande, vou dizer assim. Né? Mas eu cresci. A gente cresce com os obstáculos da vida, cresce. Eu cresci. E eu tive sorte que um mês depois, eu estava morando com a minha tia, eu tive que morar com tia, irmã, eu tive que morar com outras pessoas, porque a minha família tinha ficado no interior. Um mês depois eu comecei a trabalhar numa empresa pequena de caça e pesca. E nessa empresa eu era office girl. Eu trabalhava externo. Então a empresa ficava num bairro, os bancos ficavam no centro de São Caetano do Sul e eu ia em todos os bancos para ver saldo. Naquela época não tinha internet para ver saldo, né? Então eu ia, todos os bancos eu ia pedir o saldo. E nesses dias que eu ia, todos os dias, eu acabei conhecendo um gerente do banco que me chamou para ser secretária do banco. Secretária do banco. Nossa, secretária da gerência. Quer dizer, Oi? Responsabilidade. Eu falei, olha, essa caipira está subindo na vida, né? Tá se dando bem, né? Eu falei, poxa, o meu pai começou a me olhar com outros olhos. Olha só, que nada por acaso nessa vida, meu pai começou a fazer as coisas comigo. Ele não tinha diálogo, ele começou a ter diálogo. Ele começou a conversar. Ele não fazia isso. Ele não conversava com nenhum dos filhos. Ele não tinha esse dom, acho. Acho que é a melhor forma de dizer. O que ele sabia fazer era bater. E ele começou a me olhar com outros olhos. Nossa, eu nunca tinha vivido aquilo. Um pai conversar com a filha. Imagina, o que é isso? E até pela cidade mesmo, né? Ficou, nossa, Ieda, do Vale Formoso, em São Paulo, secretária da gerência, começou a ter outros olhos. E eu comecei a crescer como gente, né? Nossa, eu sou uma secretária da gerência e tal. Até arrumei um novo namorado. Olha só. Eu arrumei um novo namorado. Porém, a minha carência era enorme. Embora eu era uma secretária da gerência do Banco Mercantil. Na época era Banco Mercantil, né? Mercantil de desconto, não existe mais. Então eu posso falar, né? Gente, a carência é algo assim que atrapalha muito a vida da gente. Então eu era muito carente. Eu era porque mostrei para vocês que com 14 anos eu comecei a namorar, o caos que eu vivia com meu pai, né? Era muito triste, era muito desarmonioso. E depois eu vim embora para São Paulo com 17 anos, então também passei uma carência muito grande, deixei tudo para trás e tive que recomeçar minha vida. Nunca tinha trabalhado, eu tive que começar a trabalhar, conhecer e viver numa cidade grande que eu não tinha essa experiência. E a carência realmente faz com que a gente não faz boas escolhas. Tudo isso fica gravado no nosso inconsciente. Essa carência, ela tem o dom de fazer com que você aceite migalhas, né? Porque há migalhas de um parente, migalhas de uma irmã, e cada um tem a sua vida. E eu me sentia uma intrusa, na verdade, né? Morar com um outro, eu não sou da família, eles estão me ajudando, eles estão me acolhendo, mas eu sou fora do, né? Um peixe fora d'água, uma intrusa. Era esse o meu sentimento, carência mesmo, aquela carência que realmente destrói você. E como psicanalista, depois que eu fui estudar o porquê de tudo isso, a gente tem que aprender a ressignificar isso, porque ela existe e a gente tem que assumir, aceitar que existe.
Mas você tem que saber trabalhar. Naquela época eu não sabia. Principalmente com 17 anos, eu não sabia trabalhar isso. Eu fui saber depois, né? Depois que eu fui estudar, fui buscar ajuda, fui me curar. Mas então, nessa carência toda, com um namorado novo, que aí ficava mais longe para esconder do pai, né? Estava em São Caetano do Sul, Trabalho Formoso, ele não ia ver, né? Eu comecei, como eu fazia as pazes com o meu pai, quando eu tinha feito, porque eu era secretária da gerência, eu resolvi que quando eu ia completar 21 anos, eu ia passar com ele para comemorar essa reconciliação, para comemorar uma vida que eu nunca tive com ele. Fui para o interior e foi um aniversário assim, cheio de glamour, né? Com boas memórias, bons momentos, um lugar gostoso que era interior. Eu vou passar meus 21 anos, lembro do sorriso dele até hoje, foi muito gostoso, foi um dos momentos muito gostosos, muito bom mesmo. E aí eu passei meus 21 anos lá, você vê que já 17 ia fazer 4 anos que eu morava em São Paulo, já estava trabalhando, estava namorando, e a minha vida continuou. Então, ótimo, vamos lá. Voltei para São Paulo depois do aniversário e eu recebi, umas semanas depois, a visita da minha tia. E ela me disse assim: você precisa voltar para o interior porque seu pai está doente. Como assim? Faz duas, 3 semanas que eu estava com ele. Não tinha como ele estar doente. Ele estava bem, sorrindo, brincando comigo, né? Uma harmonia que nunca existia antes. Como assim? Não pode ser. Não, você tem que voltar porque ele não está bem. Realmente, meus pais não contavam se realmente tinha acontecido alguma coisa. Eles não falavam, a gente compreende essa vida, né? Porém, infelizmente, ele não estava doente. Eu encontrei meu pai no caixão. É dolorido quando você quer comemorar uma coisa e de repente 15 dias depois ele estava morto. Dói, porque ninguém gostaria de passar por tudo isso. E a esse falecimento do meu pai, eu falei: poxa vida, como que você vai embora? Ele não disse nem adeus. Você estava comigo há pouco tempo e de repente você vai embora, some, eu não vou ver mais você. Olha novamente o abandono dentro de mim. Olha só como isso vai reverberando dos 7 anos. Enquanto você não resolve esse abandono, ele vai reverberando em você. Você vai ter que viver com isso, certo? Então o trauma se instalou em mim. Esse trauma, segundo a Sunita Bogal, ela é uma das mestres que eu aprendi EFT um dia. A Sunita, ela diz que o trauma tem 4 características. Ele é isolado, ele é inesperado, ele é dramático, ele é inesperado, dramático, isolado e não tem estratégia para lidar. Era exatamente isso que eu senti quando eu vi meu pai no caixão. Esse trauma, ele seguiu muito na minha vida, porque eu simplesmente me sentia abandonada, carente, né? Totalmente carente, solidão, porque a gente fica só. O luto, você não sei se todos já passaram por isso, mas o luto te deixa sem chão, principalmente da forma que foi comigo. E era assim que eu voltei para São Paulo, com esse trauma todo, com esse luto todo. O meu namorado me pediu em casamento nessa situação. Jamais eu poderia ter aceito esse pedido, porque o pior não foi ele me pedir em casamento nessa situação que eu me encontrava. O pior foi eu ter aceito me casar com ele. Eu aceitei.
eu não tinha como fazer escolha na situação que eu me encontrava. Era um luto, era uma carência muito grande. Acredito que ninguém possa fazer isso, se vocês concordam comigo. Como você pode fazer uma escolha, principalmente no relacionamento amoroso, numa situação de luto, numa situação de abandono, numa situação de carência? Não acredita nisso? Não é possível fazer isso. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês refletirem o que o Deepak Chopra fala sobre a carência. O que a maioria de nós leva para o relacionamento não é a plenitude, mas a carência. Olha aí. A carência implica uma ausência de si. A carência é uma força poderosa capaz de criar ilusões poderosas. Ninguém pode realmente entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. Eu substituí meu pai. Por isso parece que eu casei com meu pai. Eu substituí naquela agonia que eu estava, naquela carência que eu estava, pelo meu marido. E jamais o meu marido podia dar o que faltava dentro de mim. Ninguém pode fazer isso. Só você mesmo pode curar aquela dor, aquela peça que está faltando. Não tem outra pessoa a fazer isso. E esse trauma me percorreu para que eu pudesse fazer uma escolha não tão assertiva. Se eu talvez tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com tudo isso, eu poderia ter resolvido de uma forma diferente. Vocês acreditam? Mas eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. E por isso, eu escrevi o meu livro para poder não só ajudar as pessoas, que é esse o meu propósito, agregar valor na vida das pessoas. Não repetir a história que eu repeti. Porque cada um de nós podemos fazer uma história diferente. Não precisamos repetir a história do pai. Não precisamos repetir padrões do passado. Porque o que a gente vive no passado, quando é criança, isso fica no nosso inconsciente. E a gente acaba fazendo escolhas na base desse inconsciente. Não podemos fazer isso. Devemos sim cuidar da nossa vida de uma forma diferente e fazer de forma diferente. Bom, me casei e os primeiros dias de casamento tudo foi uma festa. Foi divertido. Comemoramos. A gente também tem que olhar o lado bom, né? Sempre tem um lado bom na vida, não tem? Pois é, foi muito bom. Fiz a minha lua de mel. A gente teve comemorações da primeira filha e da segunda filha também. A gente comemorou muito os primeiros dias. Eu tive a minha filha com 27 anos, a minha primeira filha. Eu tenho 2 filhas e 2 netas. Essa primeira que está na minha barriga aqui é a que nasceu em abril e depois eu tive uma outra que nasceu em maio. Porém, depois que nasceu a minha segunda filha, o meu casamento já não estava ficando tão bom. Infelizmente, aí eu comecei a ver as características do meu pai. Ele me ignorava, ele não me ouvia. Só o que ele falava era que estava certo. Eu não tinha ação. Assim como a minha mãe era submissa, eu estava agindo igualzinha a minha mãe. Eu só chorava. Eu chorava, eu não sabia o que fazer. Tudo que eu falava, ele não acatava. Tudo que eu tentava mostrar para ele, ele não via. Então eu comecei a perceber que o príncipe virou um sapo. Ele não me ouvia mais. Ele começou a chegar tarde em casa. Ele começou a não participar do aniversário das minhas filhas. Ele foi ausente. Aqui é o meu primeiro aniversário da filha mais nova. Como ela faz em maio e a mais velha faz em abril, então a gente comemorava junto. Então nesse aniversário ele não apareceu. No primeiro aniversário
solidão de novo na minha vida. Eu falei, o casamento acabou, porque se ele não tem nem consideração de estar com a família numa comemoração, que para mim era muito importante, como que eu faço? Como que eu vou lidar com isso novamente? Com essa solidão, com essa carência, com esse abandono, que mais uma vez eu estou sendo abandonado. E aí eu comecei a buscar como fazer para reconciliar. Como eu vou reconciliar esse casamento? Como que eu vou reconciliar a minha união, a minha família novamente? Eu fui viajar, eu fiz a sugestão de ir para Cancún, que é um lugar exótico, um lugar de natureza, de magia. Eu fui buscar tudo o que eu poderia fazer, mas a desilusão aumentava, porque não estava resolvendo o que eu estava fazendo. Não estava dando resultado positivo na minha busca de reconciliação com meu marido. Comecei a avaliar e pôr na balança o que estava valendo a pena. Porque as minhas filhas só me via chorando. Eu não tinha mais argumentos para falar para ele que a situação não estava boa. Mesmo que eu tivesse, ele não me ouvia. A situação estava caótica. Eu estava vivendo aquela filha do passado com meu pai bravo, porque era isso que ele fazia, exatamente as características de meu pai. Ele só não me batia, mas ele me ignorava, não me valorizava. Era muito triste. Era uma situação que eu fui buscar o padre, porque eu casei numa igreja católica e o padre falou que Deus uniu o homem não separa. Padre, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu casamento não está bom. Eu só vivo chorando, minhas filhas me veem chorando. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Me ajuda, porque eu não estou mais conseguindo. Infelizmente também, eu acabei acatando. Eu ia na igreja todo domingo às 7 horas da manhã. Mas não para ouvir só a missa, para falar com o padre. Para ver se ele realmente me ajudava. Mas nada resolvia. Fui buscar autoconhecimento, senso crítico. Meu Deus do céu. Possível, eu sempre fui muito espiritualista, muito, desde lá do Vale Frondoso, daquela cidadezinha, eu sempre busquei algo divino que existe, né? Com certeza, nós não estamos aqui por acaso. O que eu devo fazer? O que você, né? O que Deus pode me oferecer para que eu possa superar essa agonia que eu estou passando? Me ajuda, eu tenho possíveis pequenas, eu preciso dar um jeito. Eu me sentia culpada, na verdade, né? Eu sou culpada de não estar dando certo isso. Um investimento no casamento, porque o casamento é um investimento, não é? Se quer, pelo menos a gente não se casa para se separar. Eu não me casei para se separar, eu casei porque eu queria construir uma família. E uma família de margarina, né? Uma família legal, bonita. Porém, não nada disso não resolveu e eu tive que me separar. Eu tive que tomar essa atitude, não foi fácil, não desejo para ninguém. Mas, diante de tudo que eu fiz, 3 anos de terapia, 3 anos buscando padre, 3 anos tentando buscar uma solução, viajei, fiz o que eu pude, não resolveu. Então, eu mais uma vez estava no luto. Concordo que é um luto. Eu falei para ele, você sai? Eu saio, porque do jeito que está, a gente vai destruir todo mundo, vai acabar tudo. Então, mesmo se eu saísse ou se ele saísse, é um luto. Acabou. Mais uma vez, eu estava na carência, sem saber o que fazer, com 2 filhas pequenas, e a minha solução foi buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda novamente com um terapeuta. Eu não era psicanalista na época. Eu trabalhava por muito tempo. Quando eu era casada, trabalhava com meu cunhado numa empresa em São Caetano do Sul. Mas aí, diante de tanto sofrimento, de tanto buscar ajuda, eu falei, o que eu estou fazendo comigo? Não é?
que eu estou fazendo comigo? Nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos de Deus. E Deus é puro amor. Deus é puro amor. Você acha que Deus quer ver você sofrendo? Quer ver você no luto? Quer ver você... Não, Ele quer ver você bem. Ele quer te ver feliz. E foi isso que eu fui buscar dentro de mim. Essa mulher que supera todo esse abandono, toda essa carência, que supera o que não deu certo. Porque nós somos seres humanos e nós podemos errar. Ou erramos sem querer, né? Mas temos um conselho. Deus nos dá esse privilégio. Deus faz com que a gente busque dentro da gente, porque ninguém, como disse Pak Chol, ninguém vai entrar dentro de você e vai superar aquilo que você precisa. Ninguém vai suprir aquela peça que está faltando, a não ser que você olhe dentro de você. Olhei dentro para mim, olhei dentro de mim e fui buscar essa força que o Divino nos dá, essa força que nós precisamos ter para seguir em frente, não é? Seguir em frente e construir uma vida nova, buscar dentro de mim tudo o que eu posso oferecer de melhor para minhas filhas, porque elas não têm como evitar essa situação, e eu tinha uma responsabilidade grande, né? Eu estava sozinha com 2 filhas. Se eu viver de mimimi, de vitimismo, eu não vou construir nada. Eu tenho que me reerguer e mostrar para elas que a vida vale a pena, que todos esses obstáculos é possível superar. E foi isso que eu fui fazer. E aí eu criei esse método. Esse método eu criei, chama-se CREA, Consciência, Relacionamento, Espiritualidade, Yoga e Autoconhecimento. Depois que eu fui estudar psicanálise e terapia quântica, que a terapia quântica é algo que eu super indico a vocês. A física quântica nos ensina que nós somos tudo energia, que nós atraímos, nós permitimos tudo o que acontece com a gente, que nós somos energia e dependendo da frequência que você emite é o que volta para você. Então, que frequência eu estava naquela época para que eu pudesse atrair uma pessoa que não me valorizasse, que não me ouvia, que realmente não se considerava um marido, uma pessoa, um companheiro comigo. Então, que frequência eu estava vivendo para que eu pudesse me atrair aquilo? Então, eu fui buscar na física quântica e na psicanálise consciência do que eu estava fazendo comigo. Porque ninguém vai valorizar você se você não se valorizar. E eu não me valorizava. Eu me sentia abandonada, eu vivia de mimimi, eu vivia de vitimismo. Como que uma pessoa pode te dar o valor se você mesmo não se sente valorizado? Então isso é uma consciência que nós temos que ter. O que eu estou fazendo comigo? O porquê que isso aconteceu comigo? O que eu devo fazer? O que eu não aprendi ainda? Para ter um relacionamento, você precisa se conhecer, você precisa ter a consciência de quem você é, do que você quer, do que você gosta, para não repetir a história dos pais, para não repetir os padrões que você viveu. Então você precisa ter consciência nos relacionamentos, porque eu não tive problema só com o relacionamento com meu marido, eu tive problemas com chefes. No meu livro eu conto, eu tive vários empregos, eu conto muitos detalhes sobre tudo isso que passou, que aqui se eu for falar tudo a gente vai ficar o dia todo e não vai dar tempo. Mas eu tive problemas com relacionamento, com o cunhado, com primos. Por quê? Porque eu não me valorizava. Entendeu? Como que o outro vai te dar aquilo que você está dentro de você? Não dá. Então, o CREA me ensinou isso. A espiritualidade, como eu disse a vocês, está tudo junto, consciência. Não tem nada separado. A espiritualidade está dentro de nós. E eu sempre fui muito espiritualista e sempre vivi com a conexão com o divino. Então a espiritualidade me ajudou muito a ver a estrada, o caminho que eu pudesse seguir com alegria,
com superação. E também nos meus atendimentos como psicanalista, eu via muitas, tinha homens também, mas a maioria mulheres, com problemas de relacionamento. E eu falei, eu vou estudar, eu vou escrever um livro para que eu possa ajudar mais ainda. Porque você lendo, você refletindo sobre tudo isso que eu falei para vocês um pouco mais, a pessoa tem condições de se reerguer e superar por aquilo que ela está passando. Porque não é fácil passar num relacionamento não mal resolvido. Isso eu tenho certeza que eu vivi experiência e conto muitos detalhes no meu livro. O yoga também, ele é importante porque ele conecta com o divino através de respiração, através de mantras, através dos gestos que eles fazem. O yoga, ele tem a conexão com o divino. Só os gestos de fazer assim, namastê, para quem já fez, namastê é o amor que você tem contribuindo com o amor que você tem. Então, é uma conexão. Yoga é uma atividade importantíssima nas nossas vidas. E o autoconhecimento, que também é o autoconhecimento, estava aqui falando com a Luciana, é pro resto da vida. A gente se autoconhece a cada dia, a cada momento. Não é verdade? Tudo na vida, nada é por acaso. Você tem que saber exatamente o porquê que aquilo está acontecendo com você, o que você tem que aprender com aquilo, né? O que eu tenho que aprender com vocês, o que eu estou fazendo aqui. Então isso, quando a gente colabora na forma de mostrar uma transformação, que foi a transformação que eu fiz na minha vida, é uma forma de agregar valor na vida das pessoas. Acredita? Acredita nisso? É isso, gente. Essa é a minha fala de hoje, né? Eu quero encerrar dizendo que depois de tanto aprender, de tanto passar por essa jornada que eu passei na vida, eu sempre agradeci muito por ela. E Cosmo, eu só clicar aqui? Vai ter um problema técnico. Vai ter? A internet aqui não foi para isso. Não? Está conectado a internet? Ah, a gente não pôs no YouTube, né? Cara, acho que tem. Quer tentar? Apesar de todo. Eu pus aqui, ó, esse ícone para poder tocar ela. Porque embora. Clica. Tem máximo a não ser desse. Ai. Acho que tá. Só pular, né? Parece que tá baixo? É que eu não estou vendo nenhuma saída do som. Não tô ouvindo o som. Apesar de toda essa jornada que eu contei pra vocês, a vida é bonita, não é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu vejo isso. Nós somos eternos aprendizes. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de cantar e ser feliz. Cantar e cantar e cantar um eterno aprendiz. Meu Deus, eu sei que a vida devia ser verdade, será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Olha que legal. Obrigada, gente. Tem mais um slide aqui. O meu Instagram é Ieda Maria Terapeuta Quântica. E aí eu vou deixar também o meu celular. É esse. Pode perguntar. Posso falar? Pode. Eu achei muito bacana essa apresentação, a forma que você fez a conversa, né? Eu queria compartilhar com você. Eu percebi assim, que ao longo da sua vida, não estava mudando muito as chavinhas da sua vida, você estava mudando coisas sempre de uma mesma forma, talvez.
Você falou muito do luto, a dificuldade do luto e a reconstrução, né? Tipos de luto. Isso. Você teve vários antes, né? Nem todos eram lutos, ou todos eram lutos, né? Mas a virada da chave é importante. Eu percebi que no grande dia você... Até quando você vai ficar naquele vitimismo, né? Independente da origem, de onde veio, chegou uma hora que você... Virei a página. E nessa virada, assim, eu tive uma oportunidade boa também. Já numa fase assim, mais adulta na minha vida, né? Perto dos 50 anos, eu me tornei budista, né? Então tem as coisinhas vão andando, né? Nada por acaso, elas vão andando, né? E aí, nesse momento, uma chavinha importante virou no mim. Aí várias coisas foram feitas de forma diferentes. Talvez nós fazíamos do mesmo jeitinho, depois... E agora, uma parte já que você passou pelo mimimi, né? Já para a chave virada, eu tive a oportunidade de não passar pelo mimimi. Então, pelos 50, quando eu me converti ao budismo, né? Muito rapidamente depois eu perdi a minha mulher, que era uma grande mulher, um relacionamento de 22 anos, com filhos, filhos pequenos tais. E aí eu passei por esse luto, como você falou, né? Mas já reagindo de uma forma muito diferente, porque eu estava mais aparelhado, eu não percebo nesse sentido, né? Porque a minha espiritualidade me facilitou muito, nesse sentido. Ajuda, né? Mas o meu diferente do abandono e tal, que fora, claro, você sente tudo isso, né? Eu tive uma diferença que eu tinha 2 filhos pequenos, quando eu tenho ainda agora um pouco maiores, né? E eles ali, não tinha essa do mimimi para mim. Então, eu não tive nem a oportunidade de considerar essa escolha, né? E aí, tudo bem, tudo em ordem, eu peguei os dois, cruzei cada uma vez, segui a vida e não deixei de viver. E tive um compromisso muito grande de que meus filhos não perdessem a vontade de viver. Porque você fala do luto, né? Perde a vontade de viver, né? Então tem essa aí. Então, tudo isso junto, eu passei por um luto de uma forma muito elegante, muito legal, sem balançar, mas por conta de várias chavinhas. Última chave importante que eu estava virando, né? Que aí eu vejo muita similaridade com você. Você viu uma conexão forte, né, no mundo quântico, né, que a gente transita um pouco junto, 12 horas, né, essa conexão com o universo e tal. Eu acho que é muito brilhante. Você trazer isso para a sua terapia, no sentido de contribuir com as pessoas, né? Isso. É muito bacana. Eu gostei muito da sua história. Muito obrigada. Exato, pode falar. Eu só ia acrescentar que realmente depois que, antes de estudar psicanálise, depois que eu me separei, eu não quero contar muito, senão vocês não vão ler meu livro, né? Eu leio também. Mas depois que eu me separei, eu fui pedir a conta, que eu trabalhava por mão dele, e fui ser representante comercial. Já nessa época de representação comercial, em artes gráficas, eu comecei a perceber que as pessoas me chamavam para conversar sobre problemas pessoais. Eu ficava encantada. A pessoa nem me conhece, né? Então eu comecei a fazer, acho que eu tenho o dom de ajudar as pessoas. E aí, depois que eu estudei psicanálise, eu percebi que muitas histórias se repetem. E aí eu falei, eu também repetir. Né? Eu repetir, eu posso agregar valor, eu posso ajudar as pessoas compartilhando aquilo que eu vivi. E é essa o meu intuito de vida, inspirar as pessoas a se transformar. Sair desse luto, porque o problema vai sempre existir. Problemas não tem como não existir. Nós vivemos numa sociedade, né, gente? Como não? Nenhuma cabeça vai pensar igual como. Mas a gente precisa aprender a superar isso. Pode falar. Essa pergunta para a terapeuta, né? A gente vive numa sociedade paternalista, né, que foi feita pelos homens e as mulheres agora cada vez mais estão conseguindo o espaço delas, né? E essa sociedade feita de homens para homens, voltando atrás, né, a gente vê que os homens tinham aquela necessidade de suprir as necessidades da família, trabalhar, e muitas vezes eles tinham problemas, as necessidades da família,
de dar um abraço na filha, de perguntar, filho, como é que foi na escola hoje? Como é que tá? Às vezes isso passava batido, cara, mas preocupado com outras coisas. E ele tinha toda aquela angústia dentro dele, mas ele foi ensinado que o homem não pode ficar, o homem tem que ficar tudo, tal, né? Então, a gente vê que um grupo de família, como você fala, a sua maioria, tem um pouco um retrato disso, né? De como foi a relação com os pais. A maioria você vira amigo do pai depois que fica adulto, né? E o pai é cidadão hoje, né? Então, a minha pergunta é assim: você acha que hoje, atualmente já, para os pais, é mais fácil, fala assim, para o homem, né? Buscar ajuda psicológica, se conhecer mais, porque muitos se conheciam. E o cara, tem gente que fala assim, eu não posso tirar férias. Se eu tirar férias, eu enlouqueço. Eu tenho que trabalhar constantemente. Tem muitas pessoas que não conseguem tirar férias, porque o serviço é meio que uma fuga para ele ficar pensando na férias. Né? Hoje, você acha que esse cidadão, o homem, mudou? Ele já consegue pedir ajuda, ele já consegue chorar, porque ele seja um pai mais humano, um marido mais humano. Você acha que mudou ou ainda continua como era? No meu atendimento, eu atendi vários homens que realmente foram buscar ajuda, justamente por isso. Porque o que nós temos? Nós temos crenças, né? O meu pai, ele falava assim pra gente. As piores são as limitantes. Exato. Meu pai falava, o que o pai e a mamãe falam, mesmo que esteja errado, faça. Como assim? Era assim. Não é? Então a gente nem abria a boca, porque você abria a boca, você apanhava, e você carrega essa crença. Né? Ou não pode chorar. Né? Dinheiro não cai do céu. Isso é tudo crença. Então eu atendi homens que foram buscar. Porque se você não busca, você não precisa realmente, não é porque eu sou terapeuta que falo, eu buscar um terapeuta. Se você conseguir sozinho buscar uma reflexão e falar por que eu estou com essa crença ainda, essa crença do passado. Né? Nosso Deus é único, né? E nós somos únicos também, mas somos todos filhos de um Pai só. Não tem que ter diferença. Porque tem que ser homem, não pode isso, porque o homem tem que fazer isso. Não é? Mas é de cada um. Como é seu nome? Alan. Somos únicos. Cada um está numa etapa da vida. E está tudo certo. A física quântica diz que você está no lugar certo, na hora certa. Só que você tem que se refletir por que isso está acontecendo com você. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender? Você pode sair dessa crença. Cada um, mas é cada um. Então, se buscar uma terapia, é ótimo, porque vai ajudar a refletir. A reflexão vai fazer você chegar. Eu fiz terapia antes de me separar por 3 anos. Porque na minha cabeça não existia separação. Lembra a crença? Eu vou contra Deus? Como assim? Então, era uma crença minha. Era uma crença. Que todos nós temos. Nós não estamos livres de crença. Mas basta você ver o que essa crença está te acrescentando na vida. Ela está sendo legal? Se ela está sendo legal, muda. Troca de crença. Não é verdade? Responder essa pergunta? Posso te fazer uma observação? Eu trabalho com algum tempo. Quando eu cheguei aqui hoje, ela me falou que ia ser uma palestra dela. Eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus, eu estou acostumada aí com ela, eu vi o que ela faz. E ela fala com mulheres. Tá? Porque as mulheres entendem essa palestra dela com uma facilidade brutal. Tá? E aí, de repente, eu fico prestando atenção exatamente porque eu estou debatendo com outras psicanalistas exatamente que tem que abrir isso para os homens. Porque, na realidade, você vê que vocês dois reagiram exatamente como eu esperava. Porque, assim, eu estou com 60 e eu acredito que a minha geração não se permitia realmente que a gente debatesse isso. Então, o que ele falou é verdade. Agora, a geração que está aí, a geração de 20 aos 35, eles não estão nem aí o que a gente pensa. Tá?
eles vão para essa terapia, eles vão para essa palestra, eles vão debater isso tudo, porque já mudou muito. Para nós ainda tem essa dificuldade. A gente olha e fala assim, nossa, será que ele meu mundo? Não. Eu já desconstruí há muito tempo, mas assim, o que eu ia te dizer é que quando ela chegou e ela começou a falar, eu falei assim, meu Deus, como que essa plateia vai reagir? Interessante porque a plateia maior É só, então, assim, já tem três mulheres, quatro mulheres aqui, né? Não é só homem. Então isso é um fato muito grande. E agora, assim, quando vocês dois falaram, assim, sinceramente, me chamou a atenção que eu falei assim, eu tenho defendido muito que elas têm que, ela e outros palestrantes, falarem abrir para homens, tá? Porque assim, os homens estão ficando carentes, eu falei para ela, porque assim, elas foram atrás, foram buscar e estão falando entre elas. Os homens não estão fazendo isso, então eles estão ficando para trás nesse movimento. E a gente está criando exatamente com profissionais que têm coragem de falar com os homens, porque por incrível que pareça, elas têm mais limitação para falar com homens. Porque parece que eles também colocam padrões para receber da mulher um debate sobre eles. Tá? A partir do momento que vocês dois comentaram, eu acho que isso aqui é tudo que a gente queria ouvir para poder abrir isso. Tá? Porque assim, ou a gente muda, ou você simplesmente é o mesmo caso dos profissionais. Ou muda, ou pode esquecer, vai para casa dormir, porque você vai dormir sozinho. Porque o mundo mudou. Eu tinha duas pessoas que não paravam. Eu quero parabenizar pela palestra, foi muito interessante, muito emocionante. Chegou um momento que eu tive que segurar para não chorar com você, porque todo mundo já passou por dramas parecidos como esse também, então a gente fica ali emocionado também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão do conflito de gerações que ele está comentando aí também. Eu vejo assim, que eu conheço várias pessoas da sua geração que tem uma abordagem de hiperfoco em cada minuto da vida pessoal. E dá aquela importância como se fosse aquele minuto expandido, como se fosse dias aquele minuto. Eu conheço muitas pessoas que pensam assim e avaliam esses minutos da vida particular dessa forma. E causa a impressão, e daí vai, nesse ponto eu vou fazer a pergunta, que essas novas gerações, elas dedicam tanto tempo para o celular, que talvez elas não tenham tempo de avaliar com tanto hiperfoco cada minuto, cada trauma da vida. Então eu gostaria de saber assim, se você acha que existe uma diferença de gerações e se a sua geração dá realmente esse hiperfoco, porque eu conheço algumas pessoas também que fazem isso, e como está essa geração de hoje, se eles têm essa abordagem de hiperfoco na vida pessoal, ou se é menor. Não começou não? É Marcelo. Marcelo, é interessante a sua pergunta. Olha, é o que eu disse para eles, somos únicos. Né? Existe sim uma geração que procura não ser só do celular. Existe. Eu posso, não puxando o saco da minha filha, mas a minha filha com 8 anos, que quando eu me separei, né, naquela época, ela já tinha uma cabeça diferente. Hoje ela está com 35 anos. Mas somos únicos. Não tem como você generalizar. Entendeu? Existe uma geração, como disse o Cosmo, hoje tem homens procurando terapia. Antigamente isso não era. Terapia era para loucos. Né? Mas hoje eu atendo homens que falam, né? Olha, eu não estou bem no meu casamento, o que eu posso fazer? Né? Busca reflexão sobre isso. Na verdade, o que o terapeuta faz não é dar a solução, é fazer refletir. E a geração hoje está misturada. Posso dizer isso no meu conceito. Existe sim os que procuram ajuda, sair um pouco do celular, da internet, mas existe também aqueles que não querem sair, a gente chama de zona de conforto. Por quê? Sair da zona de conforto dá trabalho. Você tem que sofrer no processo. Você tem que sair, dói porque você está tão acostumado com aquilo. Se você mudar, putz, é igual mudar uma alimentação, uma dieta. Putz, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Não muda, não dói. Eu adoro isso, mas eu não posso comer. A vida é a mesma coisa. Então, assim, tem a geração que quer realmente acompanhar uma evolução e tem as outras que não querem sair.
Isso eu estudo há mais de 10 anos física quântica e eu percebi que é a frequência de cada um. Nós somos energia. Então, a frequência que a pessoa emite volta para ela. E basta a pessoa falar e se autoconhecer, que é o CREA que eu falei para você. Se você analisar, mas é um processo, não é fácil. Não existem as duas coisas. Estamos numa sociedade e a gente tem que viver com isso. Não tem como. Lida, quero te parabenizar pela disposição. Aliás, é uma disposição visceral, né? É visceral, você se expõe com muita honestidade, exatamente. É uma exposição assim, e realmente se abrir, né? Mostrar todas as facetas. Para ajudar mesmo a não ter vergonha de falar da vida, a aceitar a vida. Foi muito honesto, muito bonito. E como sugestão, no seu próximo slide, cabe bastante, além do Gonzaguinha, cabe aquela música da Elis, como nossos pais. Como nossos pais. Na verdade, Ligamir sabe também, né? Tocando em frente. Né? Parabéns. O dom de ser capaz de ser feliz. Isso. Depois eu vou ter uma pergunta, agora eu vou te contar uma coisa. Quando eu era jovem, há 13, 14 anos, eu passei por uma situação igual, meu pai parava de inédita. Aí eu fazia as minhas orações e eu colocava nas minhas orações que eu queria um homem assim, 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 não como ele. Eu queria um homem que fosse do meu, que seria aquilo que eu não queria que eu via no meu pai. Então eu realmente, quando eu peguei a idade, mesmo não era a idade namorada que me deixava, eu encontrei o homem que eu queria, que eu pedi. Parabéns, eu falei para você, ele colocou aí sobre esse povo quântico, né? Naquela época eu não conhecia o quântico, a lei da atração, o quântico, mas eu tinha a espiritualidade. Então eu fazia as minhas orações, eu pedia, porque eu via como ele me tratava. Meu pai era uma pessoa muito boa para minha mãe, muito boa para a gente, mas ele era enérgico e ausente. Ele viajava, ele era motorista, então eu ficava 6 meses fora de casa, eu não tinha pai. Então quando ele chegava no aniversário, a gente não tinha Natal, não tinha ele. Quando ele chegava, eu chegava até desmaiar e tanto chorar, porque eu sentia saudade dele. Mas ele, quando estava junto com a gente, ele impunha regras. Então não namorar, não passar esmalte, não podia usar um pijama de calça comprida, era assim a situação dele. Mas eu falava assim, e ele nunca estava. Então eu falava assim, eu nunca vou casar com um motorista. Então eu falei, não quero isso. Então eu nunca disse assim, que eu não vou querer aquilo, eu queria aquilo. Então eu botei todas e realmente isso veio pra mim. Você namorei, comecei a namorar com 15 anos. Mesmo, e casei com ele, todo mundo já 50. Parabéns, A técnica da escolha. Só colocando um ponto de vista meu, assim, igual o Marcelo comentou, né? O trauma, a gente, assim, observando a parte do trauma, o trauma é aquilo que a gente foca com um hiperfoco, né? Aquilo que realmente nos prejudica. Mas, assim, o trauma também nos ajuda a crescer um pouco, né? Assim, crescer. Porque ele, vamos falar assim, ele é necessário? Não, mas é inevitável. Muitas vezes é inevitável porque não depende 100% da gente. Ele acaba aparecendo na nossa vida que nos pega de surpresa. Né? Não tem como a gente controlar isso. Né? Igual o Marcelo comentou, essa nova geração. Essa nova geração, eles não têm esse hiperfoco. O que eu observo, eles não têm um hiperfoco de tudo para eles acarretar um problema. Ele sempre tem uma saída ali pela tangente, tudo, né? Então, assim, talvez essa nova geração não tenha um crescimento tão grande igual nós tivemos na nossa geração, porque traumas existiram, nos ajudaram a crescer. Coisas que aconteceram na minha vida que me ajudaram a crescer lá atrás, com 12, 11, 12 anos, que foram traumas para mim, que aconteceu na vida da família, dos meus pais, que me ajudaram a estar, vou falar assim, onde eu estou hoje, por decisões eu entendi também da palestra, né? Que onde a senhora está hoje é o que, assim, foram coisas que aconteceram no passado. Então, vendo essa nova geração, muitas vezes nós, como pais, né, ou os pais mais novos, eles tentam amenizar esses traumas dos jovens, né? Então a gente vê que há um pouco dessa deficiência deles entenderem o que realmente acontece na vida. Talvez isso futuramente possa vir a prejudicar um pouco essa geração que vem vindo, né? Só colocando, não sei se assim, colaborou, mas
indo pela isso que o Marcelo acabou comentando e perguntando, que essa geração do celular, vamos falar, né? Eles não têm esse hiperfoco, né, de estar no dia a dia da vida, vendo os problemas, né? Então só queria colocar isso em um pequeno ponto. Eu só complementando assim, a fala dele, porque quando você estava mostrando toda a sua história, né, na minha percepção, eu vi que essa dor maior ainda ela está presente na sua vida em relação àquele luto do seu pai, porque os outros eu achei que foram já resolvidos. E eu vejo assim que as pessoas, quando elas dão essa virada, elas geralmente vêm de uma história de muita dor. Então essa dor que você sentiu, que se transformou, né, talvez até na sua escolha profissional, queria que você até falasse um pouco sobre isso. E aí como chegou nesse livro, né, que talvez essa elaboração dessa sua dor, e aí a gente vê assim, uma sociedade cheia de medicações para anestesiar as pessoas, e talvez a gente fique meio robótico, automático, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, infelizmente, a mídia, eu falo que eu sou espiritualista, sempre fui, porque eu sempre pensei, poxa, para que ter tanta coisa e não ser feliz? Não é verdade? Vamos ser felizes, porque quando você está bem com a vida, você está bem em qualquer lugar, qualquer um, seja onde você estiver. Então, isso é importante. Só que não é isso que a mídia mostra. A mídia mostra carrões, compra isso, compra aquilo, celular de última moda. E aí, a maioria, principalmente os mais jovens, ficam ligados naquilo. Né? E eles têm, atrás da tela, existe uma forma de dominar. Domina mesmo. Depois que eu estudei psicanálise, eu vi o que é importante. O que é importante é você saber como funciona o cérebro. Se você entendeu como funciona o nosso cérebro, a gente evolui. Mas dá trabalho. Você tem que buscar isso. Né? E assim, a sua pergunta, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta também, referente a essa geração que está chegando. Na verdade, eu ainda acredito, depende de cada um. Sabe, existem várias gerações. Né? Eu criei 2 filhas e assim, uma é diferente da outra. Uma é mais materialista, a outra já não é tanto, é mais espiritualista, a outra quer ser, ela busca isso, a outra já não quer. Então, é por isso que eu falo, é de cada um. E não é a gente pode dar as reflexões. Até gêmeos. A gente tem que colocar as reflexões, mas cada um vai buscar na hora que puder buscar. Não, sabe, a espiritualidade, ela está aqui presente para você usufruir, mas não é todo mundo que acredita. Né? Espiritualidade para mim não é religião. Espiritualidade é ter a conexão com algo divino. Né? É isso que eu vejo. Você falou por que eu cheguei na psicanálise? Não, que talvez tenha sido fruto, mas aí eu vi nada é por acaso, né? Não é verdade? Eu cheguei no ponto que eu falei, eu só sinto migalhas. Caramba, nós merecemos abundância. Nós temos um Deus que é por amor, que quer te ver bem, feliz, abundante. Não é isso? Por que eu só sinto migalhas na minha vida? Por que você sempre chorar por aquilo que foi? Né? Você falou, eu me emocionei quando eu falei do meu pai. É interessante, Luciana, que eu já falei outras vezes, talvez eu não tenha noção, não sei. Porque na física quântica, somos tudo energia, e eu posso estar contribuindo com a energia de vocês. Vocês também podem estar passando por alguns momentos. E isso reverbera em mim. Eu capto essa energia, e vocês captam essa energia. Entendeu? Às vezes eu posso chegar numa outra palestra e não me emocionar tanto. Mas você vê que é conexão. Por isso que eu falo que está tudo junto.
a ciência que ajuda com a espiritualidade, que ajuda com o material, somos todos um e somos filhos do mesmo Pai. A gente tem que ter esse vídeo. A mídia deveria falar isso. A física quântica ensina isso. Hoje, o meu primeiro mestre de física quântica foi Eric Couto. Ele liberou no YouTube todas as palestras dele. Na época, eu frequentava presencial em Santo André. E quando eu fui assistir pela primeira vez o que era física quântica, eu falei, meu, o que esse cara está falando? Eric Couto. Eric Couto. Ele tem no YouTube o Caminho das Palestras. Ele está velhinho já, né? Está vivo ainda, mas está bem velhinho. Ele já não era tão novo quando eu frequentava as palestras dele, lá em Santo André. Hoje então. Ele sempre falava, gente, quem está aqui está recebendo essa energia que eu estou transmitindo, e vocês estão passando. Eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Então, a minha colaboração com o livro, por que eu cheguei? Exatamente porque eu passei por tudo isso e consegui superar. Eu quero mostrar que todos nós, embora estejam passando por momentos difíceis, é possível superar. Só que nós temos que aceitar isso, que é a primeira coisa. Aceitar que você tem um problema, aceitar que você pode resolver esse problema e ir atrás dessa pessoa. Porque cura tem, só que tem um processo. E esse processo não é fácil, mas é possível. Por isso que eu gosto do Gonzaguinha. A vida é bonita e nós somos eternos aprendizes. Estamos aprendendo uns com os outros, a cada dia, a cada momento, em cada ação da nossa vida. Eles não pensam como a gente. Tá? Então, para eles, por exemplo, se você falar da discussão de previdência, de que não interessa para eles, porque eles estão vivendo o dia de hoje. E assim, essa nova geração aprendeu uma coisa que a nossa não teve direito a ter. Eles vivem o dia de hoje. Nós passamos uma vida inteira pensando em ser feliz na aposentadoria. Né? Então, e a gente a maioria não chegava a ser feliz. Né? Eles não. Eles vivem felizes. Eles querem ser felizes hoje. Tá? Então é uma mudança de valor que a gente vai ter que encarar. Porque na realidade eles já estão vivendo hoje. Então se você pergunta, eu vivi assim, todo mundo dá risada que eu sempre vivi assim. Então aí todo mundo olhava e falava assim, eu estava com 30, eu falava assim, já posso morrer amanhã que eu já fiz tudo. Aí 40 eu repetia a mesma coisa e continuo falando a mesma coisa até hoje. Tudo que eu estou com vontade eu faço hoje, eu não espero nada para amanhã. Aí a pessoa fala assim, e hoje eles já têm essa consciência. E isso é muito interessante de ver porque eles mudaram de valores. Eles não precisam acumular nada, nem dinheiro, eles não têm uma necessidade. Agora, se você falar para eles que eles querem ir para algum lugar, eles querem. Aí, então eles botam como objetivo, mas não é para daqui a 10 anos, não. Ano que vem eles vão para aquele lugar e eles vão fazer aquilo que eles querem. Então, assim, é que para nós a gente sente isso como se fosse uma reação deles, uma mudança. Na verdade, para eles não é nenhuma mudança, porque é a vida de hoje. Então, assim, aquilo que a gente tem como hiperfoco, com trauma, ou como isso, ou como aquilo, na vida deles já não existe mais. Então, na verdade, existe na nossa, na deles não. Eles vão ter outros problemas, mas assim, não os nossos. Então, é só interessante a gente ver, e eu falo sempre uma coisa, eu adoro trabalhar com essa garotada, né? Porque eles ensinam pra gente coisas que a gente não imagina. Porque assim, pra nós aquilo era uma limitante. Eles não têm essa limitante. Então quando você olha, você fala assim, cara, mas por que ele está fazendo isso? Aí você olha de novo e fala assim, putz, eu podia ter feito isso, né? Não dá mais, porque já foi o meu tempo. Mas você vive o deles. E é muito legal, porque na verdade não tem esse problema que a gente tem. Isso é porque nossa cultura faz a gente pensar nisso. Eles não têm esse problema. Eles não têm limites, eles não têm nenhum medo, eles não têm a maioria dos traumas que a gente traz e as limitações que a gente gera no trauma, eles não têm, porque nós ajudamos eles a não ter. Então é interessante a gente aprender com eles, é o inverso. Se a gente não entender que a gente tem que aprender com eles, tá? Quem vai sofrer somos nós. Nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás. Na realidade, a gente já está para trás, né? Mas é muito legal se a gente aprende com eles. Não tem medo algum de aprender com eles.
Aí um dia conversando com ele, com 4 anos de idade, aí ele falou assim, nossa pai, interessante essa frase, né? 4 aninhos. Eu falei assim, pai, Deus está em casa em toda parte. Não, Deus não está em casa em toda parte. Sabe como que ele está em toda parte? Eu falei assim, como? Ele virou e falou assim, está no nosso coração, porque se eu estou na rua, ele está comigo, se eu estou em casa, ele está comigo, se eu estou na escola, ele está comigo. Coisa que nós adultos nunca paramos para pensar. Então são entendimentos totalmente assim, diferentes de gerações. Com 4 anos de idade, coisa que ele só ouvia falar, mas ele assimilou aquilo e começou a pensar, meditar sobre isso. Agora, então para eles não vêm com essas marcas, eu preciso seguir Não, eles não precisam de religião nenhuma, porque Deus está com eles. Então quando você falou que você era budista, eu falei assim, nossa, se fosse há 20 anos atrás, quando em qualquer lugar se há de convir que a gente ia ser né? Agora hoje em dia você fala que é budista, é legal, não sei o que, ninguém mais gera nenhum tipo de oh meu Deus, nossa, o que será? Quem é Buda? Está competindo, porque assim, existe uma coisa que eu acho que a Ieda traz muito, a falta de concorrência. Hoje, por exemplo, eu tenho uma plataforma e eu tenho vários concorrentes que eu mesmo indico, né? Que são meus concorrentes. Aí o pessoal olha para mim e fala assim, você não tem coragem, você tem coragem de botar essa pessoa? Se a pessoa fala a mesma coisa que eu falo assim, só que tem cliente que eu não quero atender e ele atende. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, eu falei assim, e aí tem cliente que ele não quer atender, por quê? Porque o perfil que eu gosto de atender, ele já sabe também. Então ele joga no meu colo aquele perfil que ele não gosta, e eu jogo no colo dele o perfil que eu não gosto. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, você sabe que isso é bom? Eu falei assim, porque eu vou atender bem, porque o cliente que vem para mim tem o meu perfil e eu vou fazer bem, e ele também. Eles já fazem isso. Eles naturalmente, eles já nascem fazendo isso. Então eu estava falando com aquele rapaz, é muito interessante como hoje é muito fácil para a gente pode fazer qualquer coisa de tudo, porque na realidade a gente tem a disponibilidade. Conhecimento hoje, eu não preciso decorar mais nada, gente, é só perguntar por telefone e ele responde. Então eu posso atuar em qualquer área que eu queira atuar na hora. E trazer a sua própria experiência é muita coragem. É muita coragem. E é uma coragem, vocês são, os dois são corajosos demais. Porque trabalhar com a cabeça das pessoas, se o universo é imensurável, a cabeça das pessoas é tanto quanto. E esse fato de trazer a sua própria experiência, se o Marcelo soluçasse ali, ia ter que parar. Ia ter que parar porque é a verdade que vocês sabem melhor do que eu, pelo menos, o quanto é importante trabalhar. Então, colocações simples e colocações que mudam a vida das pessoas. Essa é a minha intenção. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. E sucesso aí nessa trajetória. Pela primeira vez, a plateia toda se manifestou. Toda vez temos tido gente muito boa aqui e você é uma das. Mas veja, isso eu não tenho. Acho que ninguém ficou se dar para um rapaz. Por quê? Porque o seu aspecto é interessante, a forma como que você usou foi contaminou o pessoal e levantou o quê? A discussão. Cada um colocou a sua opinião. Então a gente vai agradecer a classe assim, aberta a sua presença sempre para ser um prazer. E o que acontece? Valeu. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Você não vai se esquecer desse dia, mas nós vamos deixar uma forma de graficamente fazer isso. William, você me faz favor? Muito obrigada, gente. Nossa. Obrigada, muito obrigada. Olha, gente, ainda tá falando.
bom, né? Quase pertinho. A energia está vindo já há muito tempo. A minha prima morou em Novo Horizonte. Hoje ela mora aqui em Pirassununga. Que parede. É? Catandão? Tinha uma padaria. Ah, que legal. Só a gente vai botar uma foto para Tirar foto.